Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição de sábado. Você confere agora as principais notícias da semana. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou a criação de uma prova nacional obrigatória para que médicos recém-formados obtenham registro profissional. A proposta é inspirada no modelo da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O novo exame, batizado de Exame Nacional de Proficiência em Medicina, será aplicado pelo Conselho Federal de Medicina pelo menos 2 vezes por ano. A prova vai avaliar tanto o conhecimento teórico quanto as habilidades práticas. Quem for aprovado poderá solicitar o registro e atuar normalmente. Já quem não atingir a nota mínima não poderá atender pacientes, mas poderá exercer atividades técnicas ou de pesquisa mediante autorização do Conselho Regional. Os médicos que já possuem registros não precisarão fazer a prova. Também ficam de fora os estudantes que já estiveram matriculados quando a lei entrar em vigor. O projeto ainda prevê ampliação gradual das vagas de residência médica até 2035 e reforça que a autorização e a supervisão dos cursos de medicina são atribuições exclusivas da União. A tramitação foi marcada por divergências sobre quem deveria aplicar a avaliação. Parte dos senadores defendia que o exame fosse conduzido pelo Ministério da Educação por meio do ENAMED, a avaliação criada para medir a qualidade dos cursos de medicina. Mas o relator da proposta, o senador de Roraima, doutor Irã, do PP, argumentou que o ENAMED tem como foco a análise das instituições de ensino, enquanto o novo exame pretende avaliar diretamente a capacidade do profissional de exercer a medicina. A proposta apresentada pelo senador de São Paulo, Marcos Pontes, do PL, relatada por doutor Irã, foi aprovada por maioria na comissão. Como o colegiado tem poder terminativo, não há necessidade de uma nova votação no Senado, salvo se o número mínimo de parlamentares apresentar recurso. A proposta ganhou força após a divulgação de resultados recentes no ENAMED, que apontaram desempenho considerado insatisfatório em partes dos cursos avaliados. As fraudes nas bombas dos postos de combustível estão causando um prejuízo de quase 250 milhões de reais por ano ao consumidor. O levantamento do Instituto Combustível Legal mostra que, com a adulteração de placas eletrônicas, são entregues 10% a menos do que o litro pago pelo cliente. Se considerado o preço médio da gasolina C em torno de R$ 5,80 por litro na capital paulista, a perda direta seria de aproximadamente R$ 29,00 a cada abastecimento de 50 litros. Além das fraudes, os consumidores enfrentavam variações nos preços dos combustíveis. O Instituto Combustível Legal, na última semana de janeiro, a Petrobras anunciou o corte de 5,2% no preço da gasolina vendida por suas refinarias. O valor passou a R$ 2,57 por litro, uma queda de 14 centavos em relação ao preço anterior. A medida chega aos poucos às bombas. O preço do combustível para o consumidor já estava pressionado desde o início do ano pelo aumento de 10 centavos por litro na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Responsabilidade dos Estados, que foi integralmente repassada ao consumidor. Desde 2022, o ICMS é unificado no país e reajustado uma vez por ano pelos estados. Em 2026, a alíquota subiu para R$ 1,57 por litro, apesar da queda do preço da gasolina nas refinarias. O calor extremo tem preocupado produtores rurais em Mato Grosso do Sul. Com temperaturas cada vez mais altas, o impacto no rebanho bovino é sentido na produção e no bem-estar dos animais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, órgão federal responsável pelo monitoramento do clima no país, o estado de Mato Grosso do Sul tem registrado ondas de calor com temperaturas acima dos 40 graus. No campo, esse calor extremo afeta diretamente o desempenho dos animais. Um animal, uma vaca de leite de alta produção, ela começa a sofrer aí em torno dos 24 a 26, ela já começa a sofrer com a alta temperatura. Já um bovino de corte, a partir dos 28, 30, já começa a sentir já o calor extremo já. A gente fala que o que acontece numa vaca de alta produção de leite, no caso, ela reduz a sua prenhez, tem um período de partos mais longos e isso aí vai cair diretamente na produção.
De acordo com a Embrapa Gado de Corte, o estresse térmico pode reduzir em até 20% o ganho de peso dos bovinos. Temperaturas acima dos 35 graus comprometem a produção e o manejo adequado é essencial para evitar prejuízos. Hoje em dia a gente pode falar que uma vaca de leite hoje vai ter uma redução aí de 10 a 40% na sua produção, dependendo da taxa de calor. Já uma vaca de corte, ela vai começar o quê? Ela vai diminuir o seu desempenho, vai reduzir a sua alimentação e, consequentemente, vai cair na sua produção. O manejo em horários mais frescos do dia, como no início da manhã ou no fim da tarde, é uma das diversas estratégias de conforto térmico adotadas por produtores que querem reduzir o prejuízo. Desde o projeto da fazenda até a parte de adaptação de calor, o produtor ele tem que fazer essa estratégia para conseguir o quê? Diminuir essa onda de calor. Aí entra a parte do bem-estar animal, que influi diretamente nessa onda, nessa taxa de temperatura. Ou seja, o produtor tem que fazer uma estratégia para conseguir dissipar esse calor. Como? Colocando mais aspersão, água de boa qualidade e fazer um tratamento de alimentação em horas mais frescas. Por quê? Porque o animal ele fica mais tempo em pé porque ele está tentando dissipar o calor. Então, ou seja, se o produtor não investir num bem-estar animal e para conduzir, refletir esse calor, o animal sofre com isso, acarreta mais doença, ele não se alimenta direito e vai refletir aonde? No bolso do produtor. O índice de obesidade disparou no Brasil nas últimas 2 décadas. O consumo desenfreado de ultraprocessados e a exposição em frente às telas influenciaram no ganho de peso. O estudo do Vigitel foi realizado em todas as capitais do país. O aumento foi verificado tanto entre homens quanto entre mulheres, com leve predominância na população feminina. Os dados indicam um crescimento contínuo e acelerado da obesidade entre adultos nas capitais brasileiras ao longo das últimas 2 décadas. Além de atingir ambos os sexos, o avanço também foi observado em todas as faixas etárias e níveis de escolaridade. De acordo com o estudo, já na infância o sobrepeso atinge uma parcela expressiva de meninos e meninas, e a obesidade também aparece de forma preocupante, com índices mais elevados entre os meninos. Em média, os indicadores de peso e o índice de massa corporal permaneceram acima do padrão de referência da Organização Mundial da Saúde durante toda a infância. Para especialistas, o aumento reflete a dificuldade de acesso a alimentos saudáveis e mudanças no comportamento alimentar. Hoje, a conta do supermercado pesa mais para quem tenta manter uma alimentação equilibrada. Encher o carrinho com produtos ultraprocessados, como bolachas e refrigerantes, acaba sendo mais fácil do que comprar frutas, legumes e verduras. Isso acontece porque grande parte do apoio dos recursos públicos é destinado aos grandes produtores que exportam grãos, enquanto o pequeno produtor, responsável por alimentos básicos como arroz e feijão, recebe menos incentivo. O Brasil executa um plano alinhado a compromissos internacionais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma das metas é conter o avanço da obesidade entre adultos. O Ministério da Saúde afirmou que investe em ações preventivas, como a estratégia Viva Mais Brasil, que recebeu mais de 300 milhões de reais em políticas de promoção à atividade física na atual gestão. Baseado em evidências científicas, o governo elaborou um guia que oferece orientações alimentar para promover uma alimentação saudável, considerando aspectos regionais, culturais e biológicos. E veja a seguir, após 2 anos, o Hospital Universitário realiza captação de órgãos em Mato Grosso do Sul. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Não saia daí. E nós estamos de volta com as principais notícias. Olha só, o consumo excessivo de vídeos curtos e notificações constantes tem impactado a capacidade de concentração. O fenômeno, conhecido como cérebro de pipoca, descreve uma mente que salta de um estímulo para outro, com dificuldade de manter o foco em uma única tarefa por mais tempo. A expressão surgiu no começo da década de 2010,
quando pesquisadores passaram a analisar como o uso excessivo da internet nas redes sociais e das notificações constantes criava padrões duradouros de distração, principalmente entre adolescentes e jovens adultos. O cérebro de pipoca aparece em atitudes do dia a dia: pegar o celular sem necessidade, abandonar um vídeo antes do fim ou sentir ansiedade quando não há estímulos imediatos. Também se manifesta na dificuldade de lidar com o silêncio e com momentos de espera. O cérebro humano sempre foi programado para buscar novidades, recompensas e sinais relevantes ao redor. Hoje, essa característica biológica encontra um ambiente digital que potencializa esse impulso, já que cada notificação, vídeo curto ou atualização funciona como um estímulo rápido, pensado para capturar a atenção. A resposta do organismo é ativar um circuito sensível ligado à dopamina, neurotransmissor associado à motivação e à sensação de recompensa. Mas o problema não é a dopamina em si, mas o fato de o cérebro passar a interpretar a superestimulação como padrão normal. Quando esse comportamento se torna rotina, surge irritação ao se desconectar, dificuldade de suportar o silêncio e a necessidade quase automática de checar as redes. A exposição contínua também pode sobrecarregar o córtex pré-frontal, a área que é responsável pelo controle da atenção. É como se a capacidade de foco se fragmentasse, ficando mais frágil e dispersa. Ainda assim, é possível recuperar boa parte da atenção profunda quando se criam condições favoráveis. Com ajustes simples na rotina, essa capacidade pode ser retomada. Entre as estratégias estão perceber o movimento em que surge o impulso de se conectar, identificar gatilhos emocionais e trocar o tempo de tela por atividades prazerosas, como caminhar, ler, cozinhar, ouvir música calma ou conversar com alguém. O objetivo não é abandonar a tecnologia, mas usá-la de forma mais equilibrada e treinar o cérebro a lidar melhor com o silêncio e com períodos prolongados de concentração. Outras medidas incluem estabelecer limites de tempo para o uso do celular, deixar o aparelho distante durante tarefas que exigem foco e fazer pequenas pausas para respirar profundamente, alongar o corpo ou dar uma breve caminhada quando surgir a vontade de desbloquear a tela. E o número de processos de passageiros contra as companhias de aviação aumentou desde o fim da pandemia. As empresas estão cometendo várias irregularidades que são questionadas na Justiça. O número de ações judiciais relacionadas ao cancelamento de voos cresceu 77% desde o período de retomada do setor aéreo após a pandemia. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que, em 2025, foram registrados 179 mil processos desse tipo, contra 111 mil em 2022, quando as companhias começavam a recuperar a malha aérea e o volume de passageiros afetados pela Covid-19. Além das ações por cancelamento, o levantamento aponta 148 mil processos motivados por atrasos, 38 mil por extravio de bagagem e 17 mil por overbooking, prática em que a empresa vende mais passagens do que a capacidade da aeronave, impedindo o embarque de parte dos passageiros. O órgão destaca que os números não devem ser somados, já que uma mesma ação pode envolver mais de um pedido ou assunto. Embora os dados não especifiquem os réus, a maior parte das demandas costuma ser direcionada às companhias aéreas. Desde novembro, porém, as ações que tratam de indenizações por atrasos e cancelamentos estão suspensas por decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, até que haja definição sobre a interpretação das regras aplicáveis ao setor. O elevado volume de processos é alvo de críticas recorrentes das empresas aéreas, que apontam excesso de judicialização no Brasil. A Agência Nacional de Aviação Civil discute mudanças nas normas para delimitar com mais clareza as situações em que há obrigação de indenização por danos morais, especialmente nos casos classificados como força maior, como temporais, ventos intensos ou fechamento de aeroportos. Caso as novas regras avancem, as companhias permanecerão obrigadas a prestar assistência material, como alimentação e hospedagem, aos passageiros afetados, mas poderão ter maior proteção contra ações cíveis em determinadas circunstâncias. O debate ocorre em um momento de forte expansão do setor. Segundo a ANAC, 2025 registrou 129 milhões de passageiros transportados em voos domésticos e internacionais, número considerado histórico para a aviação civil brasileira.
Uma captação de órgãos realizada no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados beneficiou pacientes de Mato Grosso do Sul. O procedimento marcou a retomada desse tipo de operação que estava suspensa há mais de 2 anos. O Hospital Universitário da UFGD, administrado pela EBSER, voltou a realizar captação de órgãos após um intervalo de pouco mais de 2 anos. O procedimento, realizado no dia 4 de fevereiro, foi possível após a confirmação de morte encefálica de uma paciente de 44 anos, internada na unidade em estado grave desde o dia 27 de janeiro. Com a autorização da família, a operação mobilizou uma grande estrutura, envolvendo equipes multiprofissionais responsáveis pela retirada e transporte dos órgãos para o transplante. A família aceitou a doação, considerando que essa paciente já havia dito em vida, né? Ela se declarava doadora de órgãos e isso foi muito importante na hora da família tomar a decisão de doar os órgãos dela. Vale ressaltar que sem essa informação para a nossa família, para as pessoas que são importantes para nós, nem sempre a nossa família sabe qual decisão tomar num momento tão difícil de tanta dor. Então, ela ter informado em vida que ela era doadora de órgãos foi fundamental para esse processo ter dado certo. Os órgãos captados foram destinados a 3 pacientes que aguardavam na fila de transplante por fígado e rins, tanto em Mato Grosso do Sul quanto em outros estados na região sul do país. O médico cirurgião Gustavo Rapace, responsável pelo programa de transplante de fígado em Mato Grosso do Sul, destaca que tudo começa na conscientização sobre a importância da doação de órgãos. A importância da doação de órgãos é fundamental para o transplante, haja vista que sem a doação qualquer modalidade de transplante ela se torna inviável e graças a Deus a gente tem tido muitas surpresas boas aqui em Dourados, com a disponibilização de um número excelente de doadores aqui pela região. Cada captação pode beneficiar várias pessoas, reduzindo o tempo de espera e aumentando as chances de sobrevivência de quem depende de um transplante. Segundo dados da Central Estadual de Transplante, o Mato Grosso do Sul registrou em 2025 um total de 63 doadores efetivos de órgãos e 238 doadores de córneas, alcançando a 4ª posição nacional em transplantes por milhão de habitantes. Apesar dos avanços, um dos maiores desafios ainda é a recusa familiar. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 60% das famílias dizem não à doação. Por isso, especialistas reforçam que é fundamental que a pessoa manifeste em vida o desejo de ser doadora e converse com a família sobre essa decisão. Hoje em dia, a gente tem ainda muitos pacientes em lista aguardando órgãos, com a qualidade de vida não boa, né? Uma qualidade de vida ruim, aguardando os transplantes. E é muito importante a gente falar sobre isso com a nossa família, porque a partir do momento que a sua família sabe que você é um doador de órgãos, no momento que a pessoa vir a falecer e a família foi entrevistada para a doação, a família costuma fazer a vontade do seu ente querido que faleceu. Somente em 2025, aproximadamente 428 pessoas aguardavam por transplante de córnea no estado, além de mais de 200 pacientes na fila por rim e outros à espera de fígado. Em Dourados, houve um aumento expressivo nas captações, com 5 procedimentos realizados apenas nos 5 primeiros meses do ano passado, superando todo o total de 2024. As ações conjuntas do Hospital da Vida e do HU-UFGD permitiram a disponibilização de rins, fígados e córneas, ajudando a reduzir a fila de espera. A doação de órgãos só acontece com a autorização da família. Por isso, especialistas reforçam: comunicar esse desejo em vida é o passo mais importante para transformar uma perda em esperança para outras pessoas. Se você é doador de órgãos, se você entende essa importância, é fundamental que você fale com a sua família, porque a autorização para doação de órgãos, ela parte do familiar, né? Não é necessário e não tem validade você deixar registrado, fazer em cartório, algum documento. Sempre a autorização será a partir do familiar. E quando você em vida diz, olha, eu gostaria de ser doador de órgãos, os familiares costumam sempre atender esse desejo.
Reportagem muito importante. E agora nós vamos fazer uma viagem no Paraná, conhecer o município de Paranaguá. Fundada em 1648, Paranaguá é a cidade mais antiga do Paraná e berço da cultura paranaense. Conhecida como a cidade-mãe do estado, abriga um rico centro histórico com casarios coloridos e a Rua da Praia, margeando o rio Itiberê. Economicamente, o município se destaca por abrigar um dos portos mais movimentados do Brasil e o maior porto graneleiro da América Latina, fundamental para o escoamento da produção agrícola. Além de sua importância portuária e histórica, Paranaguá é um polo turístico que serve de acesso à Ilha do Mel, oferecendo belezas naturais, cultura caiçara e gastronomia típica, como o tradicional barreado. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.